Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus, capítulo 6. E nós vamos seguir à frente no capítulo 6, fazendo leitura do versículo 25 até o versículo de número 34, para nós dermos início ao fechamento desta parte, dessa sessão do Sermão do Monte. Então, Mateus, capítulo 6, do versículo de número 25 ao versículo de número 34. E eu queria convidar a igreja para fazer essa leitura de forma responsiva. Eu vou estar lendo os números ímpares e a igreja responde com a leitura dos números pares. Então, Mateus 6, versículos 25 ao 34. Nos diz assim a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, eis tua palavra tão verdadeira, poderosa e maravilhosa. Pedimos que o Senhor nos instrua segundo a tua vontade e teu querer, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos iniciando agora a parte final dessa sessão a qual o Senhor está travando. O versículo 25 dá início à parte final dessa sessão do Sermão do Monte, onde ele vai trabalhar sobre a questão do nosso relacionamento para com ele. O capítulo 6, ele trabalha o andar, o viver do cristão neste mundo em relação ao Pai, ou seja, o relacionamento do cristão enquanto caminha sobre esta terra, enquanto ainda está deste lado de cá do céu. E há dois aspectos que precisam de ser levados em conta. Aquilo que o crente faz em particular, a minha vida privada, a minha vida particular enquanto cristão, e aquilo que se faz em público. E a primeira sessão tratou exatamente desta questão da ação do que faz em particular, falando da oração, do jejum, então falando da nossa devocional, nossa vida particular. A segunda sessão, então, vai tratar exatamente dessa questão pública. E ela começa no versículo 19 e ela vai até o versículo 34, sendo que há uma divisão entre duas perspectivas ou duas realidades sobre esse viver público a partir do ensinamento de Cristo Jesus. Tá certo? Então a gente pode perceber que o sermão do nosso Senhor Jesus, ele não tem nada de teórico. Ainda que ele seja profundamente teológico, ainda que ele tenha um ensinamento profundo acerca de Deus e das coisas do reino, o sermão de Jesus ele é prático, ele é aplicável.
O Senhor o tempo todo quer nos fazer aplicar essas coisas. Não é algo remoto, não é algo distante para que eu fique vislumbrando. Não, é algo que eu tenho que captar e tenho que automaticamente aplicar. Eu devo de aplicar isso à minha vida o quanto antes. Então ele vai falar sobre a vida de oração, sobre as tentativas de praticar o bem, sobre a vida do jejum, né, sobre as devoções pessoais, e vai falar sobre a cultura, sobre o nutrir-se diante de Deus e experimentar a cultura espiritual no mundo caído, numa cultura mundana. Ele vai tratar dessas questões, né? E por que Jesus se preocupa em tratar com isso? Porque ainda que nós tenhamos sido salvos, alcançados pelo poder de Cristo, ainda que o alvo maior da nossa vida como cristão, que deve estar inserido no nosso coração e na nossa mente, é glorificar a Deus ou cultivar uma vida espiritual, cultivar um relacionamento íntimo com o Senhor, isso deve ser o desejo de todo crente. Se eu nasci de novo, se eu conheci Cristo como meu Salvador, eu preciso, é uma necessidade. E isso vai se transformar em um desejo em meu coração de conhecer mais e mais do Senhor. Se eu não tenho o desejo de conhecer mais e mais o Senhor, eu devo de avaliar a minha própria conversão. Se eu não tenho o desejo de extrair, de conhecer Deus, de vislumbrar a grandeza, a glória e a majestade de Deus, eu preciso de avaliar a minha própria salvação. Porque é a coisa mais importante a qual eu tenho. Então, ainda que isso seja o alvo da minha mente, ainda que teoricamente isso seja a prática da minha busca, ainda que haja ferramentas em relação a isso, a minha vida esteja relacionada a tudo isso, né? O cidadão do reino dos céus, ele não pode se afastar deste mundo até que o Senhor o chame para si. Ele continuará caminhando em cima deste mundo. Ele vai se manter atarefado neste mundo. Ele vai se manter ocupado nos negócios da terra, nas atividades daqui da terra, né? E vai ter uma multidão de problemas sobre a sua vida que irá pressioná-lo, que irá vir sobre ele para tentar, de tudo e quanto é forma, tirá-lo do foco principal, que é a vida santa diante do Senhor, ou como diriam os puritanos, a vida piedosa, né? Como diz os reformadores, a vida piedosa, aquela vida de santidade, a vida espiritual, como diz os modernos hoje, né? A visão do mundo espiritual, como diz os emergentes. Todas essas coisas significam a mesma coisa. Uma vida em que ela está devotada para o Senhor. Em que ela está devotada para o Senhor. Tá certo? Então, essa é a perspectiva que a gente tem. Então, ok, eu quero isso, mas nós vamos ser atacados. Eu quero isso, mas eu preciso de lidar com coisas deste mundo. Eu preciso de lidar com o mundo, eu preciso de lidar com o mundanismo do mundo. Eu preciso de lidar com as coisas mundanas, as coisas seculares. Eu preciso de lidar com o pecado e com as pessoas pecadoras. Eu preciso envolver nesse mundo. Não tem como você não estar. Qual foi a oração que o Senhor Jesus fez para os seus discípulos? Não os tire do mundo, mas livra-os do mal. Essa oração de Jesus, ela reflete essa segunda parte do meu viver público, que começa no versículo de número 19. Ele reflete essa segunda parte, tá certo? E nós já vimos essa questão a respeito disso aqui, onde a gente teve a oportunidade de observar que aqui Jesus vai lidar com os tesouros deste mundo, com as coisas deste mundo. E o perigo da gente querer ter esses tesouros para nós mais do que nós deveríamos de querer ter a Deus. E o mundo vai colocar esses tesouros, apresentando-os como que se fossem bandejas para nós, até insinuando ser fácil conseguir esses tesouros do mundo, e se torna mais fácil, inclusive, conseguir esses tesouros do mundo do que conseguir os tesouros espirituais, do que conseguir o reino de Deus, né? O reino de Deus é impossível para o homem, depende da graça e da misericórdia do Senhor. Então ele coloca tudo isso e nos desafia. Tá certo? Então ele coloca toda essa questão sobre as nossas vidas, e Jesus sabe disso. Então ele vai trabalhar esta realidade para mostrar que há um perigo com respeito aos tesouros do mundo. Aos tesouros do mundo.
A segunda parte, que começa agora no versículo de número 25, o Senhor continua falando sobre o perigo sobre este mundo, agora representado não pela ter as coisas, mas por ser atraído por essas coisas. Não apenas pelo fato de desejar essas coisas, mas por se preocupar com essas coisas. A segunda sessão agora vai lidar com essa ansiedade sobre o mundo. Vai lidar com essa preocupação com as coisas deste mundo, né? Então, o perigo de sermos derrotados pela mentalidade, pela perspectiva que é atual em todo mundo, que é a realidade de todo mundo. Estar preocupado e muito preocupado com as coisas deste mundo. Enquanto que a primeira parte é você estar ocupado com as coisas do mundo, a segunda parte é você estar preocupado com as coisas do mundo. É isso que Jesus vai estar lidando então. Uma das maneiras de expressar a diferença entre essa sessão e a sessão anterior consiste exatamente em perceber que Jesus está enfatizando o perigo, no primeiro ponto, de ajuntar tesouros, acumular esses tesouros. E o segundo, agora, está nos alertando sobre nós nos ocuparmos, não tanto em acumular, mas em nos preocupar com esses tesouros. Entende? Primeiro é acumular. O segundo agora é eu me preocupar com esses tesouros do mundo, com as coisas que pertencem ao mundo, né? E é natural que esses dois pontos, então, são diferentes no ponto de vista, né? E é interessante isso, irmãos. Porque a gente percebe a sutileza de Satanás, a sutileza do nosso inimigo com relação à nossa vida, aos ataques que ele acontece sobre nossa vida. Veja bem, alguém, uma pessoa, um crente, um servo do Senhor, ele pode se vangloriar por não estar acumulando tesouro sobre essa terra. Ele pode dizer assim, eu me fechei, eu me barrei em relação a isso. Essas coisas do mundo aí, elas não são o meu maior tesouro, no sentido de que eu estou acumulando. Eu não vivo nesse contexto de acúmulo desse tesouro. E aí ele vai dizer, eu venci. Porém, é possível que eles tenham deixado a porta de trás aberta. E Satanás vai entrar por trás para mostrar para ele que o problema dele agora não é o que ele não tem, mas é com o que ele se preocupa. Com o que ele se preocupa. De uma certa forma, ele sai ganhando. Ele sempre vai tentar nos assediar dessas duas formas e vai nos assediar dessas duas formas. Ou nos fazendo querer e amar esses tesouros, ou nos fazendo preocupar com esse tesouro. Se eu estou preocupado com esse tesouro, se eu estou ansioso com esse tesouro, se isso que está sendo o alvo das minhas atenções, queridos, então eu já errei, já pequei, já vacilei, já fracassei no meu cultivo espiritual, na minha vida de busca de santidade, de vida piedosa. Eu estou tão errado quanto aquele que está acumulando, por incrível que pareça. Então a gente vai perceber que essa sutileza ela é muito forte. Jesus, então, por isso que ele vai tratar dessas questões, né? Vai lidar com essa realidade, exatamente por conta dessa sutileza, sabe? É muito sutil a forma como nós somos enredados pelas coisas do mundo e como nós somos enredados pelas coisas do mundo. Nós não vamos esgotar isso hoje. Isso é tão profundo quanto o primeiro texto, então nós vamos estudar versículos por versículos. Mas hoje eu quero dar um resumo disso aqui para que vocês tenham uma noção e concentrar a nossa atenção no versículo de número 25, tá certo? Essa é a intenção nossa. Então a primeira coisa que você precisa de entender é que tudo que o diabo quer é que você se mantenha o mais longe possível de Deus. A intenção do diabo
é que você esteja o mais longe possível de Deus, daquilo que Deus é e daquilo que Ele representa em nós. A intenção de Satanás é essa. E ele vence, seja a gente adquirindo, seja nos ocupando de outra forma, nos afastando desta realidade. E tem uma anedota que é contada, muito interessante, que ela pode ilustrar um pouquinho esta realidade sobre o posicionamento do cristão, né? Fala-se que Satanás, Satanás estava traçando uma conversa com uma pessoa. E havia um muro, de um lado o reino de Deus, do outro lado o mundo caído, e essa pessoa estava sobre o muro, traçando uma conversa com Satanás. E Satanás, rapaz, você me pertence, você é meu e tal. E aí ele falava, não, eu não sou nem seu, nem sou de Deus, eu estou em cima do muro. E Satanás falou assim, mas eu construí um muro. O muro é meu. Então, onde você está, me pertence. Não pertence ao outro lado. Não existe neutralidade na vida cristã. Ou você está totalmente envolto em Satanás, ou você está totalmente envolto com Deus. Essa é a grande questão. Ou você está preocupado com as coisas do mundo, ou você está preocupado com as coisas de Deus. E é isso que a gente precisa de entender. Ou eu sirvo a um Senhor, ou eu sirvo ao outro, como o Senhor Jesus disse. Não tem como ficar no meio. O meio significa que eu pertenço a Satanás. O Senhor não quer nos dividir. O meio significa que eu não sou nenhum nem de outro. E se Deus não quer que eu não seja do outro, seja exclusivo dele, se ele é ciumento ao ponto de dizer que ele quer somente para si, então está no muro, pertence ao outro. Entende? É essa a grande questão. Como é que é a sutileza de Satanás? Abra sua Bíblia lá em Mateus 4, versículos de 1 a 11. Texto muito conhecido nosso, que é o texto da tentação do nosso Senhor Jesus. Acharam aí? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Aqui mostra a tentação de Jesus e ela ilustra muito bem essas duas realidades do tesouro e da preocupação com o tesouro. Você vai perceber que o diabo está tentando Jesus primeiramente sobre aquilo que ele tem necessidade. Ele teve fome. E por ele ter fome, o diabo o tenta nesse sentido. Observe que o diabo o tenta com a própria realidade de Deus. Com a própria realidade de Deus. Não é o Filho de Deus? Transforma a pedra em pão. Ele não chega com um pão para entregar para Jesus. Jesus não ia querer o pão. Mas ele faz. Quero saber se você realmente é quem você diz que você é. E ele responde retrucando com a palavra do Senhor. Então o diabo usa a própria palavra para tentar Jesus. Ah, se você é, então pula do templo aqui e os anjos vão tomar você em suas mãos. Jesus novamente retruca com a palavra de Deus. O diabo então fala assim, leva ele para um local e aí traz a mentira, porque o diabo não é o dono do mundo. Então ele mente dizendo, tudo isso aqui será teu se você
prostrares, me adorares. A grande sutileza, a gente sempre conhece essa situação e entende essa realidade, mas a sutileza está no que o diabo pretende ao abordar Jesus dessa forma. Às vezes nós não paramos para pensar por que ele aborda Jesus dessa forma. Qual foi a missão do Messias? A missão do Messias era vir e estabelecer o reino de Deus. E a missão do Messias era de sofrer e morrer. Era a missão dele. Jesus sabia que a missão dele teria que ser para ele ir para a cruz. Tá certo? Para que ele vencesse, ele precisaria de passar pela cruz. Só então o reino seria realmente dado a ele. E só então a salvação de fato alcançaria o ápice, né, a realidade máxima dentro desse contexto. A primeira intenção de Satanás é justamente, ele está dizendo assim, Senhor, você não precisa de passar por tudo isso, há outros meios de você alcançar o prêmio final. A primeira tentação está com relação à fome e ele testa dizendo assim, você não é essa pessoa que você diz, você não é poderoso, você está passando fome. Como é que Deus pode passar fome? Prova isso transformando a pedra em pão. Jesus retruca com a palavra e diz, eu não preciso de pão, eu preciso de Deus. A segunda vez, então, ele pega e leva para um pináculo do templo. Por que ele coloca ele no pináculo do templo e cita a Bíblia? Porque se Jesus caísse e pulasse de lá, o que ia acontecer com o sumo sacerdote, com o sacerdote, com quem estivesse adorando, ao ver que Jesus seria palmado pelos anjos e colocado? Iam proclamado Messias. E proclamado como rei. Só que ele não seria aquele que cumpriu a vontade de Deus. Encurtou o caminho para chegar a ser adorado pelo povo de Israel. Então a intenção dele aqui agora é falar, você não precisa de sofrer por isso. Há outros meios de você alcançar esta realidade. Jesus então retruca ele com a palavra. Então ele leva ele então para ver todo mundo e fala assim, se é o mundo que você quer, eu posso te dá-lo. Você só precisa de deixar Deus de lado um pouquinho. Só um pouquinho, o suficiente para você se abaixar diante de mim, depois você volta para a sua vida. E eu vou te dar tudo isso. Em todo o tempo, a intenção do diabo é tirar Jesus do foco da missão. Ele tem uma missão a ser cumprida, ele é o Messias. Jesus fala desde sempre, no início do seu ministério, ele fala sobre essa. A Bíblia revela a missão do Messias. E o diabo sabe disso. Então, a sutileza de Satanás não está em dizer assim, deixe o seu Deus, ou deixe Deus. Mas está em dizer, talvez você seja fraco, porque você está passando por uma realidade que você não precisava de passar por essa sendo filho de Deus. Para que você vai passar por isso? Por que você vai enfrentar toda essa dificuldade se tem um caminho mais fácil para fazer isso? Por que você tem que se manter tão fiel, sofrendo? Gente, é só você se arrepender e voltar atrás novamente, está tranquilo. Então ele usa a sutileza para poder tirar essa situação. Da mesma forma como ele tenta a Jesus, ele trabalha conosco, tentando nos fazer ver uma realidade que não existe, conciliando o mundo com Deus. E não tem conciliação, irmãos. Não tem conciliação. Não há como juntar Deus e o mundo. O mundo será destruído por Deus. Não há como conciliar. E é disso que Jesus está falando quando ele vai tratar sobre nosso relacionamento com o mundo. Então, nosso Senhor prossegue em sua advertência, porque ele sabe que nós somos frágeis. Nós somos frágeis. E conhece o poder de Satanás. Ele sabe da sua sutileza. Ele sabe de quão ardiloso ele é. De quão manipulador das coisas ele é. Então ele vem agora nos alertando e nos apresentando algo que faz com que a gente olhe o mundo com uma outra perspectiva e avalie a nossa postura nas decisões e nas coisas que nós vivemos sobre este mundo. Percebe isso? Uma vez mais, Jesus,
Ele não se preocupa somente em produzir uma determinada atmosfera emocional. Jesus não está interessado em nos emocionar, né? A intenção de Jesus é nos levar à lógica, ao raciocínio, ao entendimento. Jesus sempre vai nos levar a pensar, porque é exatamente nessa reflexão, à luz da palavra de Deus, é que nós entendemos. A fé cristã, ela é racional, ela tem que fazer sentido. Ela é uma realidade da qual eu não escapo dela, eu preciso de entender isso. Ainda que eu não compreenda com profundidade algumas coisas, eu preciso de entender isso, não é só assimilar. Não é só se deixar levar pela emoção. E eu acho interessante que o que Jesus fala hoje bate muito com o problema que nós temos vivido no cristianismo moderno. Porque as pessoas estão muito preocupadas com seus sentimentos e pouco preocupadas com seu entendimento. Este, inclusive, é o maior mal da sociedade moderna atual. É o maior mal. Sabe, aquela coisa de se preocupar muito com as emoções e pouco com o racional. Nós podemos ver isso aí, por exemplo, na cultura que está sobre o mundo. As músicas que se ouvem. Se você parar para ouvir as letras que são cantadas hoje, você não ouve música. Você fala, não, pelo amor de Deus, o cara está cantando isso. E a pessoa ouve por quê? Por causa do ritmo, da batida, da emoção. Olha os ritmos brasileiros. Olha esse tal de funk. Vê se tem condição um negócio desse. Aquela sofrência que faz sucesso entre os sertanejos e o pessoal. Vê se tem. Só fala de adultério, de corno, de não sei o quê, né? As letras são terríveis. Quando fala da mulher, menospreza a mulher. Quando fala do homem, coloca... Rapaz, é só pornografia, é só coisa ruim. E as pessoas ouvem e falam, não, essa é muito bonita, essa é boa. Né? Mas aí você para ver que sentido tem isso na minha vida. O que isso traz de valor para mim. A mesma coisa a gente vai ver às vezes acontecendo dentro da igreja. Não com essa questão, mas de outras situações. Das pessoas se levarem pela emoção. Não, a música tem que me fazer arrupiar. Se eu arrepiei, se deu um calafrio, esse louvor foi bom. Se não deu, esse louvor está ruim. Mas cantou o quê? A letra falou sobre o quê? Ah, não, porque eu tenho que ir no culto e sentir Deus falando comigo. Como se Deus movesse sentimento. Eu tenho que entender Deus falando comigo. Eu tenho que ter o entendimento do que Deus está falando comigo. O que Deus está falando através da sua liturgia. O que Deus está falando através da pregação. O que Deus está falando através da letra. O que eu estou falando com Deus na minha oração. É lógica. É raciocínio. E Jesus nos traz para essa questão. Para que a gente possa pensar e avaliar a vida a partir disso. Então, essa é a grande questão que precisamos aprender. É entender que nós não somos movidos por sentimentos, mas nós somos movidos por razão. Somos pessoas sentimentais, temos os nossos sentimentos, mas dá lugar ao sentimento e aí você vai ter experiência na sua própria vida. Toda vez que você deu vazão a sentimento e não prestou na razão, você quebrou a cara. Não vai ser diferente na vida espiritual. E o diabo vai usar. Imagina se nesse momento ali Jesus sentiu fome. É um sentimento, é uma reação. E aí ele fala, é verdade, deixa eu comer um pãozinho aqui. Levou-se pela ira de ser instigado, levou-se pela fome e faria o pão. Mas Jesus foi lógico. Não, a Bíblia diz, não, nem só de pão vive o homem. O pão é importante, mas não é o mais importante. A lógica é que a palavra de Deus diz isso. Essa que é a questão que a gente precisa fazer. Olha, quando Pedro chega para Jesus, e Jesus está dizendo, o filho do homem vai ter que sofrer, eu vou ser abandonado por vocês, nós estamos encaminhando para Jerusalém. Chega lá, eu vou ser abandonado por vocês. Chega lá, as autoridades vão me prender. Eu vou morrer. Eu preciso de morrer, eu vou para a cruz. Aí Pedro pega e fala, Senhor, que pensamento mais pesado. Que mais depressão demais nisso aí. Não, você não precisa disso não. Que isso, meu Senhor? Você pensando nisso? Não, você não precisa de passar por isso, não. Seu sentimento está muito deprimido. Está muito negro.
Vamos clarear um pouquinho, vamos ser mais otimista, joga um pouquinho de otimismo para frente, né? Mas o Senhor Jesus estava sendo realista e não pessimista. E Jesus repreende a ação. Se ele se leva pela emoção e fala, é verdade, Pedro, é verdade, eu estou sendo muito pessimista, meu Deus, meus pensamentos são muito ruins. E nós conseguimos perceber isso em algumas frases que são usadas por crentes hoje. Que assim, na minha cabeça não faz sentido. Apesar da lógica do sentido que é colocado, mas ela não faz sentido. Eu não posso dizer, eu estou doente. Você não está doente. Se você disser que você está doente, você está assumindo uma realidade. Você tem que passar. Não, eu estou passando por uma doença. Palhaçada, gente. Qual o sentido, entendeu? Não, eu não estou. Você está doente, né? Negar a realidade. Essa é a ideia da emoção. Então, essas coisas que a gente pensa que são coisas simples, elas vão entrando na nossa mente e vão colocando na nossa mente, elas vão cauterizando na nossa mente a realidade do mundo. E eu não passo a perceber, e nós vamos ver isso à medida que a gente estuda isso, quando Jesus trata da ansiedade, quando Jesus trata dessa realidade em relação ao mundo. Porque a intenção dessas coisas é cauterizar a nossa mente para o raciocínio lógico. O raciocínio lógico. Entende? Então é isso que a gente vai estar vendo aqui. Então o que acontece? Jesus começa aqui, você vai perceber que no versículo 25, ele começa dizendo, por isso vos digo. Jesus agora vai desenvolver o seu principal argumento, embora já tenha apresentado ele anteriormente. Por isso, né? Jesus está chamando a atenção para qual? O versículo 24. Ninguém poderá servir a dois senhores, pois há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir ao Senhor e à riqueza. Por isso, percebe? Por isso, porque você não pode servir a dois senhores, tá? Agora, por que eu não posso servir a dois senhores? O que é exatamente essa ideia de servir aos dois senhores? Nós falamos com isso um pouquinho mais à frente, né? Então Jesus continua sobre o seu tema, mas ele vai um pouquinho mais além. Sobe um pouquinho os seus olhos, versículo de número 22. Ele começa dizendo, são os olhos a lâmpada do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo está em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti seja trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores. Percebe a ligação? Por isso, Jesus está dizendo que não se pode descer. Mas por quê? Porque eu preciso de perceber o meu olho. Meu olho é bom. Meu olho é bom. Há necessidade de termos um olho bom, de considerarmos aquilo que se reveste da importância central. São os olhos a lâmpada do corpo. Quando nós falamos sobre os olhos, nós falamos que a ideia aqui é a janela para a alma, para o interior, né? Então, aquilo que eu trago para dentro, nós falamos isso em relação ao tesouro. Então, querer desejar do tesouro, trazê-lo para o coração interiorizado, e aí eu vou ter um outro Senhor sobre a minha vida. Agora, Jesus está dizendo o seguinte, você pode não ter trago o tesouro para a sua vida, mas como é que você está enxergando a vida neste mundo? Como é que você está trazendo as preocupações para dentro de você? Aí é que entra outra questão que Jesus quer falar. Pergunta? Comentário? Alguém? Não? Deixa só o microfone chegar aí, tá? O irmão vai estar levando. Eu não vi nesse estudo dos olhos, né? Mas aí me confundiu aqui um pouquinho, porque
quando a gente nos olhos, geralmente a gente sempre associa a cobiça, né? O desejo. Aí a ansiedade é um sentimento de preocupação ou de reação. Aí, tipo, não fez somou para mim ainda não. Quiser explicar um pouquinho melhor. Exatamente essa a grande questão. A primeira percepção é o da cobiça, é o desejar, é o querer, é o amar os tesouros deste mundo mais do que a Deus. Ah, ok, eu não amo esses tesouros mais do que a Deus. Eu não amo a minha família mais do que a Deus, eu não amo a minha esposa mais do que a Deus, eu não amo o meu trabalho mais do que a Deus, e eu não amo meu curso, a minha casa, o meu carro mais do que a Deus. Como é que eu sei que eu não amo? Nós falamos, é na prática. Né? Deus está em primeiro lugar nas minhas atitudes. Ao levantar de manhã, a oração é algo importante para mim, o ler a Bíblia é importante, eu vou abrir mão disso aí por qualquer coisa. Então, na prática, a gente vai perceber essa questão. Então, imagine que você esteja vivendo isso. Eu realmente tenho observado, eu não amo o tesouro deste mundo. Eu amo a Deus. Sabe assim, eu estou envolto nessa questão. Aí, a pergunta agora é, mas você se preocupa demais com este mundo? Então, como você enxerga as dificuldades deste mundo? Porque se você não ama, mas você se preocupa demais, você também está com problema. Essa que é a grande questão. É o que entra em relação a essas dificuldades em que o mundo tem. Veja, o versículo 34, Jesus vai dizer, buscai, pois, em primeiro lugar. Essa é a mesma coisa do olho bom. Porque às vezes a gente pensa que buscar em primeiro lugar só tem a ver com o tesouro. Mas buscar em primeiro lugar é ter o reino de Deus como primazia, entendendo essa questão. É isso que eu ia falar, eu acho que eu entendi. Então é isso, é de colocar... Porque Deus é um Deus que não divide você, então toda a sua vida tem que estar para Ele, né? Toda ela. Inclusive suas preocupações. Exatamente. E isso, gente, é extremamente importante para a gente, né? Precisamos fazer isso a todo custo. E Jesus fez esse ponto por 3 vezes. Olha aí, versículo de número 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Versículo de número 31. Portanto, não vos inquieteis. Versículo de número 34. Portanto, não vos inquieteis. Por 3 vezes, Jesus está falando sobre a inquietação sobre o mundo, sobre a preocupação com as coisas do mundo, com a realidade do mundo. É disso que ele vai tratar. A minha preocupação maior tem que estar com as coisas do reino, com Deus, né? Eu devo de estar inquieto com essas coisas, né? Então há uma necessidade de ter o olho bom. Ou seja, de enxergar e trazer para dentro aquilo que é bom. E a primeira coisa que a gente precisa de considerar, então, é o que Jesus quis dizer ao empregar a frase aqui no versículo 25, não andeis ansiosos, e no versículo 31 e 34, não vos inquieteis. O que exatamente é isso? Não andar ansioso e não se inquietar. Muitas vezes as pessoas interpretam isso de forma errada. E, às vezes, o pensamento que vem sobre essa frase, sobre essa realidade, é de que, ainda que a pessoa esteja bem intencionada, é que ela não deve se ocupar com coisas do futuro. Não deve se ocupar com o amanhã, não deve se preocupar com provisão, não deve... Sabe assim, não, a gente vai vivendo. A gente vai vivendo. Eu não estou ansioso com nada. Então... dá um exemplo prático, né? Vou fazer uma prova na segunda-feira. Então, se eu estiver preocupado com aquela prova, se eu estiver orientado, buscando, entendendo, para ler, eu estou em pecado. Então, deixa quieto. Não vou me preocupar com essa prova, não. Né? Eu não estou... E amanhã, a aposentadoria, como é que está fazendo investimento? Não, isso fica na mão de Deus. Amanhã pertence ao Senhor. Jesus já disse que basta o mal o seu próprio dia. Deixa eu cuidar com as coisas hoje. Então, muita gente acha que quando Jesus fala sobre isso, ele está falando sobre estas questões.
né? E essas pessoas passam a viver naquilo que é chamado de viver pela fé, onde apenas Deus, e somente Deus, é o nutridor e o provedor eterno, sem qualquer preocupação ou qualquer envolvimento nosso em relação a essas questões. Tá certo? E a gente às vezes usa até aquele texto em que a Marta e Maria estavam diante do Senhor, né? Onde Marta estava preocupada com as coisas, aí Jesus pega, ela chega e fala: Senhor, você não vê que essa minha irmã está aí sentada aos seus pés, enquanto eu estou me matando de fazer das coisas aqui? Aí Jesus fala assim: Marta, Marta, andais inquietas e te preocupas com muitas coisas, uma coisa só lhe basta. Aí eu já vi gente até dizendo: não, o Senhor falou para essa situação. Ok, são coisas diferentes. Essa inquietação de Marta a tirou da presença do Senhor. Tá certo? Enquanto Maria preferiu estar ao lado do Senhor. Mas vamos pensar numa outra instrução sobre esta realidade, a qual o próprio Senhor Jesus, ele coloca na sua palavra, a qual nós devemos de observar à luz da sua própria palavra. Quando Jesus fala dos passarinhos. Jesus vai dizer que nós não devemos andar preocupado com o que comer, com o que vestir, onde morar. E ele diz: observai os pardais sobre as árvores. Eles não semeiam, eles não colhem, contudo o Senhor os alimenta dia após dia. Bonito isso. Bíblico isso. Mas qual a interpretação disso? Quer dizer então que agora eu vou deitar numa rede e deixar cair do céu? Observe que Jesus não está dizendo que os passarinhos estão empoleirados esperando cair do céu. Eles estão de árvore em árvore catando o seu alimento. Eles estão de árvore em árvore fazendo os seus ninhos, o seu abrigo. Eles trabalham. Mas eles não estão preocupados ou de tal forma envolvidos com que o amanhã o tire o dia de hoje. Eles estão vivendo hoje. Entende? Então, eles têm provisões. O passarinho, quando é o período, aqueles que migram, quando é o período que não tem, que é o período de seca, ou o período de inverno, dependendo da estação que é, principalmente na região do norte do mundo, né? No extremo norte, eles, na época de gelo, eles migram para as partes mais quentes. O que é isso, se não preocupação com o amanhã? Né? Ué, se eles ficassem lá, vão morrer todo mundo. Não, vou ficar aqui porque Jesus vai dar um jeito de descongelar aqui as minhas penas e eu vou ficar de boa. Não é isso que ele faz. Eles têm os seus trabalhos, entende? Tem os seus trabalhos. Jesus não está dizendo que eu não devo de ter previsões futuras. Jesus não diz que eu não devo de ter uma preocupação com a minha saúde, de cuidar da minha saúde. Jesus não disse que eu não devo de cuidar de um bom trabalho, de procurar ter um bom salário, de ter uma casa, de ter um carro. Jesus não disse que eu não devo de fazer isso. O que Jesus está dizendo é que isso não pode ocupar antecipadamente a minha mente de tal forma que tira o foco de Deus. É me tornar ansioso em ter aquilo antes do tempo. Antes da realidade, em fazer de tudo para que eu tenha aquilo, ainda que eu não queira que aquilo seja o centro da minha vida, essa preocupação tornou-se o centro. Exemplo prático. Seu filho vai fazer uma prova na segunda-feira. Quando chega no domingo, ele fala assim: papai, mamãe, eu vou estudar porque eu vou fazer prova segunda-feira. Eu não vou para a igreja. Eu não posso ir para a igreja porque eu estou preocupado com a prova que eu estou fazendo segunda-feira. Teve a semana toda para estudar e a domingo vai resolver o problema dele? Mas ele nem dorme por conta disso. Época de vestibular, então? Agoniado, tal, aquela... Sabe assim, isso sabe o que é, irmãos?
Primeiro, falta de preparo, porque se você se preparou durante todo um período, você vai estar mais seguro em relação a isso, você teve tempo de se preparar. Então, muitas vezes, essa inquietação é porque não se preparou, foi procrastinador, em vez de usar o tempo preparado para estudar, procrastinou. Então, você pode ter essa ansiedade. Segundo e mais importante, falta de fé. Falta de confiança em Deus. O que Deus quer em relação a isso? De que forma eu vou lidar com essas questões? Se eu me preparei, se eu fiz o meu dever, se eu trabalhei, se eu labutei, se eu fiz, ok. O resultado está nas mãos de... Fiz o meu melhor. O restante agora está com o Senhor. Eu vou descansar nele. Não tenho porquê de eu ficar de tal forma preocupado de que aquilo ali, como se tudo estivesse nas minhas mãos. Eu fiz o meu melhor com relação a isso. Se eu não me preparei, eu vou dobrar o joelho e pedir a Deus misericórdia e falar, Senhor, eu tinha que ter feito. Eu não fiz? Perdão pelo meu pecado, agora seja o que o Senhor quiser. Se eu tenho fé e confiança no Senhor, essas coisas vão ser a realidade sobre a minha vida, percebe? A ansiedade que Jesus está falando é essa preocupação comum no mundo, onde nós temos desejos por muitas coisas, onde nós estamos envolvidos em muitas coisas, quando que somente uma coisa nos basta. Se a gente observar o contexto daquilo que Jesus está falando, você vai perceber, e observar o contexto da nossa vida, você vai perceber que a gente está ocupado com muitos negócios. E esses negócios, ele concorre com o negócio maior, que é o reino de Deus. A nossa preocupação acaba se tornando mais com as coisas deste mundo do que com o reino de Deus. Adoeceu. Meu Deus, e agora? Descobri que eu estou com câncer. Acabou o mundo acabou. Ah, já era, vou morrer, acabou e tudo mais. Ué, calma. Qual o propósito de Deus nisso? Jesus está dizendo para que a gente avalie a nossa preocupação, o nosso pensamento sobre o amanhã, à luz da sua soberania, à luz da sua providência. É isso que ele está fazendo para a gente. Para que a gente avalie nesse contexto. Por isso que ele vai tratar tanto dessa questão aí, em relação a essa postura e a nossa atitude. Nós devemos de trabalhar, devemos de buscar ativamente pelo alimento, devemos de buscar pelo abrigo, né? Nós estamos envolvidos em constantes atividades, nós devemos de buscar o pão de cada dia, na oração já ensina isso, né? Jesus ordenou que os agricultores deveriam de plantar, deveriam de cuidar das coisas do plantio, tá certo? Mas nós não devemos de deixar que este mundo ocupe de tal forma a nossa mente, o nosso coração, que toda a nossa concentração seja para este mundo e esqueça de que Deus é Deus. De que Deus é Deus. E como a gente faz isso, irmãos? Mas vamos dar um exemplo bíblico de como isso é tão fácil. Estou lendo de novo o livro de Gênesis, de Êxodo. Aí tem hora que dá uma raiva do povo de Israel. Quando a gente começa a ler lá, né? Acabou de fazer um milagre, aconteceu. Primeira coisa, já desespera. Já desespera. Atravessaram o Mar Vermelho, o faraó inteiro foi... Primeiro eles estavam no Egito. Sem levantar uma única espada, sem dar um único tiro, sem fazer nada, Deus livra eles do Egito. Ainda sai com um despojo, ainda leva a riqueza do Egito. Aí eles estão caminhando, o Senhor guiando eles com a nuvem, está caminhando. Parou na frente do mar, vem Faraó, eles começam, meu Deus do céu, será que não tinha sepultura o suficiente lá no Egito, para Deus nos trazer, para você, Moisés, nos trazer, para a gente morrer aqui? Não é possível, negócio. Já se desespera porque Faraó vem ao alcance. Gente, presenciou um milagre há pouco tempo. O primogênito deles foram preservados enquanto todo o Egito morreu. Eles saíram com as riquezas do Egito. No mínimo, a gente tinha que pensar assim, Senhor, ou chegar para Moisés, que era ali o intermediário, né, o mediador, e falar assim, Moisés, por que Deus nos trouxe para cá, de frente para este mar, com o exército atrás de nós? Ele não falou que nos ia guiar para a terra prometida?
Como é que vai ser isso, Moisés? Eu poderia até perguntar isso. Mas não, primeiro vem o desespero. Qual foi a fala de Deus para Moisés? Por que está parado? Diga ao povo que marche. Rapaz, a água vai se abrir, nós vamos caminhar. E aí o mar se abriu, o pessoal foi. Atravessou, fizeram uma festa, cantado, celebrado, não sei o que tal, caminhando, parou no local, não tem água, a água está amarga, água venenosa, eles não podem tomar água, água de mara. Aí eles começam a reclamar, por que não trouxe aqui para morrer de sede? Acabou de atravessar o Mar Vermelho, gente. Mas o cuidado do mundo, qual era a preocupação deles? Gente, eles não estavam morrendo de sede, eles estavam com sede, mas não estavam à morte pela sede. Mas já estavam preocupados com o fato de que aquele local não tinha água. No mínimo que eles poderiam ter pensado, gente, será que nós vamos ter que caminhar para outro local e achar água? Mas o fato de não ter água, o deserto já se tornou o pior local. Aí Deus vai lá e torna a água potável. Eles tomam da água. Caminha mais um pouco, chegou no local, agora não tem água. Aí eles vão para um local que tem várias palmeiras, um oásis, desfrutam da beleza, e Deus chega para eles e fala, se vocês me obedecerem, aí o texto diz que Deus prova eles ali, se vocês me obedecerem, se vocês forem obedientes, nenhuma, e a palavra de Deus, nenhuma praga do Egito alcançará vocês, nenhum dos problemas que teve lá, e vocês entrarão na terra prometida. Vocês entenderam? Entendemos. Vocês vão fazer isso? Beleza, Senhor. Sai de lá, para numa região que não tem água. Ah, porque nós vamos morrer de sede, porque você não trouxe aqui para morrer. Come o maná de manhã. Tinham comido as cordonizes à tarde. Todo dia de manhã vai lá. Não, mas nós vamos morrer de sede. Esse pão aqui, sem água, não vai dar certo. Já reclama. E vai assim a vida toda. Mas nós não somos diferentes, irmãos. Nós não somos diferentes, entende? E é isso que Jesus está chamando a nossa atenção. O que tem nos motivado nesta vida, o que tem ocupado a nossa mente, quando nós lidamos com um problema, com uma dificuldade, com uma situação complicada deste mundo, o que minha mente mais chama a atenção? É o problema, é aquilo que vai rodear a minha vida ao ponto de me tirar da presença do Senhor, ou é o momento de eu me curvar ao Senhor e falar, Senhor, qual o seu propósito sobre isso? Por que eu estou enfrentando? De que forma o Senhor vai me ensinar? O Senhor pode responder, pode não responder, mas me ajuda a lidar com isso. Essa deveria ser a nossa oração. Mas a gente não faz isso, irmãos. Entende? É disso que Jesus está falando. É sobre esta realidade que Jesus está falando. Nós andamos inquietos com as coisas do mundo. Andamos inquietos. Cuidamos das coisas. E onde é que está o reino em primeiro lugar? Não está. Para a humanidade, para o ser humano comum, é natural sentir-se ansioso, sobrecarregado e preocupado. Não tem um ser humano sobre a terra que ele não está preocupado com alguma coisa, em menor ou menor grau. A gente fala assim, essas crianças se preocupam em brincar. Há uma ocupação, uma preocupação sempre. Faz parte da natureza caída do homem. E o Senhor Jesus nos diz que a gente tem que avaliar se essa preocupação ela não está se tornando o ídolo sobre as nossas vidas. É a questão do olho bom. Essa deve ser a nossa maior preocupação. Jesus ressalta que a vida do ser humano como um todo, ela é maior e mais preciosa do que as coisas deste mundo. Observe a forma como Jesus apresenta isso. Ele diz, não andeis ansiosos, não andeis preocupados com o que vai comer, beber ou vestir. Aqui essas três palavras resumem a vida humana. Em comer, beber e vestir, resume tudo da vida humana. E Jesus diz, não andei preocupados com essas coisas para a sua vida. Difícil, né? Difícil. Está lá no seu trabalho, chega o seu chefe, o seu líder e fala assim, gente, a gente está com um problema aqui. O que foi, meu? Rapaz, eu ouvi falar aqui, o diretor mandou dizer aqui que vai ter corte. De 10 aqui,
Um vai ser demitido. Então fica de olho. Primeira coisa que você fala, meu Deus do céu, sou eu. Agora que eu fiz aquela prestação, que eu comprei isso, como é que eu vou fazer? Em 10 é 1, mas esse 1 já é o suficiente para ser você. E você começa a se preocupar, já começa a articular, já vai abrir jornal para verificar se você consegue achar vaga. Nem foi demitido, se vai achar vaga de emprego. Já fica preocupado em parcelar as dívidas que você tem lá para frente, porque você não sabe se você vai ter dinheiro amanhã. E você já chega em casa já tumultuado e fala, mulher, corta os gastos. Não é assim? Nós vamos ficar numa situação, nós estamos, dá um risco de ficar apertado. É 1. Ainda que fosse 9 e só 1 ficasse no local. Quem cuida de você? Não é Deus? Não é Ele o provedor sobre a sua vida? Qual deve ser a sua atitude quando você percebe isso? Espera aí. O mundo fica ansioso com essas coisas. Eu vou descansar no Senhor, mas eu vou me precaver. Mulher, está correndo risco. Vamos replanejar? Porque pode ser que seja, eu não sei, eu não sou Deus, pode ser que seja eu. Vamos replanejar, né? Essas dívidas que eu tenho aqui, que eu fiz, como é que eu posso pensar nela já? Começar a pensar no caso, se for. Mas eu, com preocupação, eu já estou demitido, eu já estou desesperado. Percebe a diferença? Não é se ocupar com as coisas do futuro, não é se preocupar com a possibilidade do amanhã. É você intencionar o amanhã, é se inquietar de tal forma como se o amanhã fosse hoje, se você já estivesse vivendo isso. Esse é o problema. O mundo vive assim, irmãos. As pessoas vivem desesperadas, vivem morrendo de medo. Ainda que o seu chefe chegue assim, nós vamos extinguir, vai extinguir o departamento. Os 10 vai ser mandado embora. A pergunta sua é, qual o prazo que eu tenho para me organizar a minha vida aqui? E o que eu preciso de fazer já que eu vou ser mandado embora? E aí, aonde Deus quer que eu vá agora, hein? Qual o serviço que Deus vai arrumar para mim? E correr atrás. Sem se deixar abalar. De tal forma com que aquilo te impeça de dormir, de viver, de sonhar. Essa é a inquietação, essa é a ansiedade a qual Jesus está falando, que ela é um problema. Então, como é que eu absolvo isso para dentro? Olhos bons vão observar que Deus, como soberano e Senhor, está à frente de tudo. Olhos maus só trarão o terror das coisas. Só trarão o terror das coisas. Pergunta ou comentário? Presbítero Luiz aqui. Boa noite. Pastor, quando eu comecei a trabalhar, era desse jeito aí, a gente faltava ficar doido. Por que você chega no lugar, cara com 16 anos começa a trabalhar nas empresas, e a Rádio Peão, como nós chamava, era desse jeito aí. Quando era fim de ano, mês de julho, essas coisas, era essa forma. Depois eu fui entendendo que não era assim. Aí os caras falavam assim, e aí, rapaz, e se tu for sair da empresa? Moço, se é para sair, vai sair. Deus vai levar outro trabalho para a gente. Mas no início, pastor, tira o sono, porque não é só uma pessoa. É toda aquela pessoa. A empresa, na época, ela vendia madeira só para o exterior, ela não vendia madeira para cá. Era pouquinho madeira, mas era exterior que ela vendia madeira. E o governo entesourou que não ia vender madeira do preço que eles queriam. Tinha que comprar do preço dele. Aí a turma disse, agora vai sair todo mundo. Como é que a empresa vai pagar? Só que eles tinham fazenda, tinham um boio para vender. E aí pronto, pastor, isso virou um burburinho nesse negócio. A Rádio Peão endoidava o nego. Quando foi dia 25, quando entrou o mês de dezembro, ele já começou carreta de boi descer para Belém. Era uma atrás da outra, era uma atrás da outra. No dia, todo mundo recebeu seu décimo, sua cesta, tudo. Aí eu parei. Aí eu falei, rapaz,
eu vou me aquietar. Quando os caras chegavam, e aí? Está preocupado não? E se tu sair? Rapaz, se eu sair, saiu. Não tem para onde fugir. Né? É igual aí, você está parando aí, o cara está com câncer, vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Para o que ele vai fazer? Não é verdade? Caminha. Pede o Senhor, me dê estrutura para me caminhar nesse momento, porque eu não tenho. Mas, na realidade, as pessoas que cercam a gente é que deixam a gente assim. Porque um fala, outro fala, e a gente vai embarcando. Né? Então, são essas coisas da gente, muitas vezes, deixar de pensar no reino para pensar no amigo, na pessoa que fala com você e perguntar, meu senhor, é verdade, me estruture para isso. Porque eu não tenho estrutura, caminhava. Aprendi. Os caras estavam lá se escabeirando e eu calado, rindo, brincando, mas ele, tu vai sair? Eu digo, rapaz, mas se eu sair... Mas no início, era a mamãe e os meninos, né? Meu Deus, como é que eu vou dar de comer para essa mulher? Casei, meu Deus, como é que eu vou dar de comer para a mulher, mas os filhos? Era a tribulação. E Deus nunca deixou faltar. Amém. Nunca. Mas é isso que o salmista diz, né? Fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar do pão. Dificuldade é uma coisa, vida desesperada é outra totalmente diferente. Observe como Jesus fala no versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, a vida como um todo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Quem é que te deu a vida? O que te deu a vida é o que alimenta o corpo. Quem é que te dá a saúde no corpo? É o que te dá as vestes. Ele está apontando assim, olhe para aquele que é o provedor. Não é, e aí é que está a questão, não é uma licença para eu ser relapso, relaxado. Isso é pecado também. Para eu não pensar no futuro, isso é pecado, sabia? Você não pensar com prudência, com raciocínio, com lógica, também é pecado, é tentar a Deus. É pecado. Você tem que ter prudência. De que sentido que tem que ter prudência? Você tem que pensar no amanhã. Dá um exemplo comum dentro da igreja presbiteriana hoje. Hoje deve estar na faixa de 60%. 60% dos pastores não pagam o INSS. Não fazem uma previdência privada, não se preocupam com sua aposentadoria. 70% dos pastores hoje, presbiterianos, são assim. Eles não se preocupam com a sua aposentadoria. Só que ele fica velho. E um pastor velho, ou dependendo do acidente, uma situação que ele ficar, ele não vai poder trabalhar na igreja. E por mais que a igreja ame ele, a igreja não vai poder sustentá-lo. Não vai poder sustentá-lo, porque ela precisa sustentar outro pastor para ficar no lugar dele, ele não está produzindo. Então, na igreja presbiteriana, ela estabelece que você deve de fazer a contribuição do INSS. Orienta, diz para você fazer essa contribuição, que você precisa de fazer uma previdência privada, né? Mas aí ele fala assim, não, mas é o Senhor quem está me sustentando. Ok. Se você sofreu um acidente agora de morrer, sua mulher vai receber o quê? Qual é a minha perspectiva hoje? Eu estou com 54 anos. Eu não tenho uma casa para morar. Estou assim, opa, Adelene, tá na hora, já passou da hora da gente ter um barracão para a gente aí. Vamos tentar arrumar um local para comprar, para pensar, porque amanhã ou depois a gente vai precisar de ter esta realidade. Já era para ter feito isso há mais tempo. Mas a gente está pensando nisso, né? Por quê? Amanhã eu vou sair da igreja, eu não vou trabalhar mais na igreja. Quantos anos eu consigo ser pastor da igreja? Daqui a pouco os vigores já não dão mais, a mente já começa a ter fraca, a gente não consegue mais raciocinar como deveria. E eu vou morar onde? E eu vou pagar as contas como? Então, é prudência, entende? Eu preciso de pensar e trabalhar
e pensar no meu futuro. Posso ter, posso não ter, posso morrer antes. Se eu morrer antes, amém, glória a Deus, fica para os filhos aí, porque vou estar num lugar muito melhor ainda. Mas e se eu não morrer? Vou ficar dependendo dos filhos? Então, não é para você levar uma vida relaxada, é para você levar uma vida despreocupada, planejada, organizada. E se vier o imprevisto? Meu querido, imprevisto vem na vida de todo mundo, ninguém está preparado, aí você vai dizer, Deus é provedor, Ele suprirá no improviso. No imprevisto é Deus quem vai suprir. É Deus quem vai suprir. Mas eu preciso de ter uma vida organizada. Olhai para os pássaros. Eles ficam de galho em galho buscando a sua comida. Ele está numa árvore aqui, acabou a comida, ele vai fazer o quê? Vai dobrar o joelho dele e orar e falar, Senhor, faz nascer mais comida nessa árvore. Não, meu querido, ele bota as asinhas, ó, voa para outra árvore e lá tem alimento para ele. Lá tem alimento para ele. Ele vai confiar que Deus vai suprir, mas ele vai estar fazendo. A nossa irmã Selma aqui. Pastor, é tão confuso isso, não é? O senhor está falando aí e eu aqui pensando, meu Deus, como que isso é confuso? Como que é difícil, né, para a gente estar entendendo? Porque, por mais que a gente saiba que não podemos, né, ficar nessa ansiedade, ansioso com amanhã, tudo isso que o senhor está falando traz ansiedade. É difícil a gente pensar. Já pensei na vida do senhor, já fiquei ansiosa, você entendeu? Já fiquei aqui, meu Deus, é isso mesmo. É muito complicado, né? A gente sabe desse sustento de Deus e a gente devia pensar realmente, né, ter fé para entender, mas é muito difícil, é muito complicado a gente não ter ansiedade com esse amanhã. A gente vê que a gente quer preparar os nossos filhos pensando no amanhã. Não é verdade? A gente quer que eles tenham bons trabalhos pensando no amanhã. É porque nós já estamos ansiosos, né? Não sabe o que vem amanhã. Então, viver essa realidade, ela é muito complicada. Estou falando aí, eu aqui, meu Deus, como fazer para a gente conseguir chegar nesse nível de vida espiritual, da gente se contentar, né? Viver uma vida de contentamento e não ter ansiedade, ansiosidade e não pensar no amanhã. Isso não é fácil, não. Como é que a gente faz isso, pastor? É isso que esse estudo vai estar nos mostrando à medida que a gente caminha nos versículos, né? É isso, por isso que eu falei, não dá para a gente poder ver tudo isso hoje, porque Jesus vai trabalhar exatamente isso. Essa introdução é para a gente entender o que Jesus está lidando com a nossa vida, e aí você vai perceber, é igual a irmã Selma falou, como é que eu não fico ansioso? Né? Ou até que ponto, e a questão seria essa, até que ponto essa ansiedade é boa e até que ponto ela é idólatra? Até que ponto essa preocupação ela é boa e até que ponto essa preocupação se torna idólatra, se torna um ídolo na minha vida ao ponto de substituir Deus? Até que ponto a inquietação da vida é normal e até que ponto ela se torna... Porque Jesus, quando ele diz não inquieteis, não andeis ansioso, ele não está dizendo que a gente não deve ter, de uma certa forma, uma certa preocupação. A gente não deve, porque senão a gente não teria planejamento. Mas à frente Jesus vai dizer, qual o homem que se lança a construir uma torre sem antes calcular? Isso é o quê? Preocupação. Será que eu consigo levantar essa torre? Será que o dinheiro que eu tenho é suficiente? Então é planejamento, tá certo? Mas isso não é a ansiedade da qual Jesus está falando. O que Jesus está falando dessa ansiedade é essa questão de tornar-se idólatra sobre a nossa vida. É impossível a gente não ter um planejamento, um pensamento em relação a essas questões, né? Afinal de contas, irmãos, alguém já disse que a gente vive pelo amanhã. A gente não vive pelo hoje. O hoje a gente está vivendo. A gente está vivendo para que o amanhã a gente possa ter ele, né? Não é isso que a gente faz? A gente não gasta a vida toda no dia. A gente vive por amanhã. A gente organiza esse dia por amanhã. A grande questão é que se eu viver só por amanhã, eu perco hoje, não é isso? Essa é a ansiedade. Essa é a ansiedade pecaminosa. É o fato de que hoje tem meu planejamento, mas tem o dia de hoje.
O dia de hoje é o dia que Deus fez. A resposta vai estar mais abaixo quando Jesus coloca aqui, já no final. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Observa que Jesus não está dizendo aqui nada sobre bom do dia. Ele está dizendo que basta o mal desse próprio dia, né? Então eu não devo de estar deixando de olhar para a realidade do dia de hoje para viver só o dia de amanhã, que é o que geralmente acontece com essa realidade. E aí a outra parte é justamente a primeiro versículo. Diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua... Olha como Jesus fala. Se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? O que comer, o que vestir, não é? O que beber, serão acrescentadas. Como eu busco este reino em primeiro lugar? É entrar no monastério, me trancar no quarto e viver de luz? Não. É aproveitando as realidades dos dias de hoje. Então é bom a gente entender isso. É isso que a gente vai ver ao longo desse estudo nosso aqui, tá certo? É como se Jesus estivesse dizendo, deixa eu ler aqui um trecho que o Dr. Martin Lloyd Jones coloca sobre essa parte aqui. É como se Jesus estivesse dizendo, espere aí um minuto, considere isto antes de se deixar arrastar pela excessiva preocupação. A vida, porventura, não é mais do que a comida, mais do que o sustento diário, e o próprio corpo não é mais importante e mais valioso do que as vestes? Considerem essa sua vida a respeito da qual vocês tendem por se preocupar e ficar ansiosos. Como é que vocês obtiveram esta vida? De onde ela veio? Confiança em Deus. Então, olha que o Martin Lloyd Jones ele dá a chave aqui, né? Preocupação excessiva. E aí nós temos muitas lições para serem tiradas aqui em relação a isso. Principalmente quando ele fala da questão do vestiário, né? Não é as vestes mais do que o corpo? Você já reparou, meus irmãos, que a nossa preocupação com as vestiárias não é por não ter o que vestir, mas é o que nós queremos vestir? Ter o que vestir é fácil. Roupa é barato. Grife é caro. A nossa preocupação é o que nós vamos vestir. Não pode ser qualquer calça, não pode ser qualquer blusa, não pode ser qualquer sapato, não é assim? Não, mas o suficiente para viver você tem. Paulo diz, tendo que comer, do que vestir, onde morar, estejais contente. Qual é a nossa preocupação com a casa? É com a qualidade da casa que a gente quer. E quanto mais a gente quer uma qualidade maior, sem recurso, mais desesperado e ansioso a gente fica. A nossa irmã aqui, Vitor, a Renata. Então, observe que ter o necessário não é o problema. É ter aquilo que a gente deseja e ambiciona além é que é o problema. Só para ver se eu estou entendendo. A questão da ansiedade, da angústia do dia, né, do porvir, do que virá. E a angústia do dia. Pode ser que pulei corguinho, mas eu entendi que são coisas diferentes. Porque o dia é o sofrimento, a tristeza da realidade do dia, né? Você passou no dia. E aí, quando a sua mente vai para o sofrimento, para a angústia do amanhã, aí já é um sinal, alguma coisa que já... Para explicar isso de uma forma mais clara, nos 12 passos que usa no AA, no Celebrando a Restauração, nas coisas, tem nos grupos terapêuticos, né, que cuida com essa questão, tem uma fala que ela diz exatamente isso, né? Viva o dia de hoje. O seu dia hoje está bom? Ótimo.
mas amanhã ele pode estar mal. Se o dia hoje está mal, ok, lide com ele, porque amanhã ele pode estar bom. Você não tem controle sobre o dia de amanhã, ele pertence a Deus. Essa é a ideia, entendeu? A pessoa que, por exemplo, lidando com as pessoas com problemas emocionais, o dia hoje está bom, e ela já planeja a semana inteira. Aí amanhã ela acorda com a depressão, uma ansiedade, com um problema, e aí acabou a vida dela. Porque, esqueceu, é o que Israel fazia, esqueceu todo o bem de ontem. Entende? Ou hoje está de tal ponto que ele não consegue pensar no amanhã, ele não consegue planejar no amanhã nada. Espera aí, meu amigo, amanhã é outro dia. Traga um pouco de esperança para isso. Entendeu? Nem tanto um, nem tanto o outro, seja equilibrado. Essa é a ideia que Jesus está trabalhando com a gente com relação a isso. Mas nós vamos ver isso aí mais detalhadamente mais à frente. Né? Mais à frente a gente vê isso mais detalhado. Mas vocês entenderam, irmãos? Alimentação. Eu fico olhando, eu estava comentando com alguém, não lembro mais com quem foi, eu falei assim, em Araguaína não há necessidade de alguém passar fome. Em Araguaína não há necessidade de alguém passar fome. Por quê? Todo lugar, se o cara vir aqui, ele enche um balde de manga. Acabei de achar cajá ali, que é o taperebá ali no fundo aqui, tem um pé ali. Eu falei, rapaz, está carregadinho. Né? Em época de caju tem caju. Eu estou falando, nós estamos no centro da cidade. Né? Tem pitomba, né? Tem goiaba. Se alguém chegar e falar assim, deixa eu apanhar as mangas dessa aqui, eu vou dar graças a Deus, porque está apodrecendo aqui. Pode entrar, meu filho. Outro dia os meninos vieram aqui, eu falei, Solivan, só fala para eles para não ficar subindo na árvore para não cair. Deixa esses meninos catar manga à vontade aí, catar siriguela, catar o que tiver aí, pode catar. Pois é. Todo lugar tem, não tem? Ainda que ele não tenha acesso a essas coisas, quem não precisa de alguém para limpar um quintal? Quem não precisa de alguém para fazer um favor? Quem não tem alguém que possa dar alimento a alguém que a gente percebe que tem essa necessidade? Araguaína não tem necessidade da pessoa passar fome. Não tem necessidade. Se você for em São Paulo, também não. Mas lá é capital, é gente grande. Irmão, não tem necessidade. Se você for, por exemplo, dá um exemplo muito simples. Se você for numa fila do INSS e chegar num dia anterior e ficar na primeira fila aqui, quando antes de abrir, você pode falar assim, eu estou vendendo meu lugar. Você não sai com menos de R$100 ali, não. Não vai pagar. Não. Eu conheço em Belo Horizonte uma pessoa que ela vive disso, sabia? Ela é fileira. Ela dorme na fila para os outros. O pessoal paga para dormir. Não posso dormir, você durma. Ele vai lá e fica na fila lá. Ela recebe para ficar na fila dos outros. A grande questão é que há coisas que a gente não quer fazer para ter essa situação. Né? Carregar uma sacola, empurrar um carrinho, limpar um quintal com lixo. Dificuldade tem. Fome não. Se está passando fome, ao ponto de não ter absolutamente nada, nem alguém para ajudar, verifica que tem muita coisa errada atrás dessa pessoa. Tem muita coisa errada. Isso aí é notório, isso é em qualquer lugar. Por quê? Porque o Senhor cuida dos seus. Agora, é claro, queridos, não vai querer comer filé mignon, né? Bife todo dia. Não é bem assim. Tendo o que comer, estejais contente. Aí eu vou lá em casa, acabou a carne. Não, a carne está um absurdo, está caro. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para comprar carne? O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Eu começo a ficar ansioso porque eu não vou comer carne. Como se eu fosse morrer por não ter carne dentro de casa. Entende? Não, mas vai ter uma. Eu preciso de comprar um sapato para mim, porque. Aí você observe que nós ficamos ansiosos por coisas muito altas e não ficamos preocupados de fato com aquilo que é o básico.
Ninguém fica preocupado com o básico, fica preocupado além do básico. É claro, eu tenho que me programar para ter. Quem é que não quer ter? Eu estou olhando para o meu carro e falei assim, poxa, meu carro fez 10 anos, está com 160 mil quilômetros rodados. Daqui uns dias eu vou ter que trocar esse carro porque ele começa a dar problema. Mas é daqui uns dias. E se der, se não der, meu amigo, eu não vou comer carro não. Vou me matar para comprar carro. Né? Tem coisas mais para frente. Aí, em vez de eu gastar com carro, vou gastar com outras coisas que são mais importantes. Mas aí o cara, o que a pessoa faz? Na intenção de ter um carro de último tempo, de última hora, né? Aí ele vai lá e faz uma dívida enorme, compromete o salário dele, aí vem a notícia, você vai ficar desempregado. Ele, meu Deus, vou perder meu carro. Aí ele vai falar, se eu estivesse andando na pé era melhor, eu não ia perder meu carro. Então, entendeu como é que é? A gente se lança na preocupação e o mundo nos leva a isso, irmãos. O mundo nos leva a isso, nos leva a ficar preocupados e ansiosos com essas coisas. Ele começa a nos colocar essas coisas e nós vamos na onda dele. É isso que Jesus está falando, eu não posso me deixar levar por essas coisas. Olha com a razão e não com o sentimento. Quando vier um desespero sobre o seu coração, quer ver um negócio? Descobri que eu estou com câncer. Qual o motivo de ficar ansioso por conta disso? Vai resolver? Qual o motivo de você ficar desesperado? Vai resolver? Não vai resolver. Melhor você ficar calmo. Melhor você pensar e ponderar. Ok, eu estou com câncer. Quais são as minhas chances? Na pior das hipóteses nesse mundo, é a melhor para a minha vida. Eu vou para a glória. Tem coisa melhor. Deixa eu chamar meus filhos aqui, orientar eles, falar com o pessoal. Gente, ó, papai pode morrer, está com uma doença grave aí e tal. Deus vai prover. Deus proverá. A gente vai confiar naquilo que o Senhor é. Dá tristeza, a gente quer viver nesse mundo, a gente é pecador e quer viver nesse mundo cheio de pecado mesmo. Dá tristeza, dá aquela vontade de dizer, mas eu não vi meu neto ainda. Né? Estou doido para ter um neto, 54 anos ainda não tenho um neto. Estou falando com os meninos, tenha filhos, meninos. Os meninos não querem ter filho. Mas eu vou ficar ansioso por conta disso. Não vale a pena, irmãos. O que é que eu tenho de melhor é Deus. Quem me sustenta é Deus. Quem me sustenta é Deus. Ele é quem põe o alimento na minha mesa. É claro que eu saio para o meu trabalho, mas sair para o trabalho significa que alguém me manteve no trabalho, me manteve com saúde, me deu inteligência para fazer aquele trabalho. É Deus quem mantém tudo. E quando eu estou sem saúde, é Deus quem me sustenta. Aqui na nossa igreja tem um exemplo assim maravilhoso com respeito ao cuidado de Deus. A nossa irmã Felismina passou por um tratamento de câncer, passou por uma dificuldade, poucos recursos, dependendo dos recursos do Estado para fazer esse tratamento. Claro que os irmãos ajudou, a igreja ajudou bastante, né? E o dia que eu fui levar a irmã Felismina para fazer o exame lá em Palmas, a irmã falou assim, pastor, eu estou muito gripada, estou com máscara e tal, não estou bem e tal. Eu falei, não, irmã, tranquilo. A gente foi, voltou, no outro dia, no exame, Covid. A irmã estava com Covid. Imunidade baixa, fazendo quimioterapia, com maior dificuldade. Quem foi internado é o doutor Silvio. Quase morreu. Quem foi internado foi o Rogério. Quanto nós oramos para Deus preservar o Rogério. Só vive na academia. Procura ter uma saúde de ferro. Tem recursos. Muito mais. E a irmã que estava com a saúde debilitada passou no Covid como se nem tivesse. Quem sustentou? Gente, não teve prova maior. Não teve prova maior neste mundo da providência de Deus do que a pandemia do Covid. Porque o cara podia ser o mais rico que fosse. Ele poderia morrer fazendo o mesmo tratamento que o pobre, que não tinha recurso nenhum, faria. Aí se trancou, se fechou, como teve aquela atriz, né? Se fechou, não recebia ninguém, botava a sacola lá, passava álcool e tal, e não sei o quê. No dia que ela deu um abraço num parente, pegou Covid e morreu. Morria de medo de morrer de Covid e morreu de Covid. Com todo o cuidado. Deixou de viver. Quantas pessoas se tornaram depressivas, ansiosas por conta disso.
O mundo vive essa realidade porque nós vivemos preocupados demais com coisas que estão... Porque nós, sabe o que acontece? Nós achamos que estamos no controle, irmãos. A gente acha que controla a vida. Você não garante que você passa dessa porta. Você não garante que consegue levantar a hora que eu terminar esse culto desse banco. Pode te dar um infarto fulminante você sentado aí. Pode cair um avião aqui e morre todo mundo, e aí? A gente não garante nada, mas a gente acha que está no controle. Por isso que nós ficamos nessa coisa toda do amanhã. Não, porque como se tudo estivesse no nosso controle. Não está. Essa é a questão. Preocupar, se programar, se organizar, viver, isso é importante. Mas isso não é a vida. A vida é Deus e estar com Deus. Essa é a verdadeira vida. Alguém tem alguma coisa a falar? Algum comentário, alguma pergunta? Não? Senão nós vamos encerrar por aqui. Semana que vem a gente volta. Aí nós vamos já trabalhar como é que a gente faz. A irmã Sandra lá no fundo lá. Aí a gente já vai trabalhar como é que a gente trabalha com isso, lida com essa ansiedade. Que é igual a irmã Selma falou, é difícil. O equilíbrio nesse ponto é complicado. Mas pela graça do Senhor tudo é possível. Boa noite, irmãos. A palavra de Deus diz que é melhor estar na casa do luto, né, do que em festas. Mais ou menos assim, o versículo. Não lembro aonde, que eu sou péssima para estar lembrando. E hoje, pela manhã, eu, no velório lá do esposo de uma amiga, eu fiquei refletindo, olhando ali. Porque essa mesma amiga, há 2 semanas atrás, ela que chamou o SAMU para minha mãe. E jamais ela imaginava que o esposo dela ia ter um infarto, né? E ter ido a óbito. Eles saíram pela manhã, foram tomar café juntos, voltou, tudo bem, ele não estava sentindo nada, e, de repente, a senha dele chegou. Né? E serve para a nossa reflexão, né? De saber que o amanhã não nos pertence. Né? Embora nós temos que planejar assim. A gente não tem que estar pensando que vai morrer o tempo todo. Mas a gente tem que saber que um dia a gente vai e planejar. Né? E colocar nas mãos de Deus para a glória dele. Tudo que nós fizermos aqui. Né? Amém, verdade. Mais alguém? Não? Então nós vamos encerrar aqui.